Oi, você vem sempre aqui? Tô brincando, gente. Oi, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo do sétimo ano, ao qual vamos tratar sobre a questão indígena, né, da página 47 a 54. Lembrando que a gente, na verdade, estamos estudando aí população brasileira e todas as misturas, né? Na aula passada, no vídeo passado, né, nós falamos sobre os japoneses. É, epa, falamos sobre os japoneses, falamos sobre italianos, falamos sobre outros, né, imigrantes, é, emigrantes ou imigrantes e imigrantes, tá? Imigrantes que chegaram até o Brasil formam essa grande mistura, né, que existe na nossa população. E para finalizar essa apostila, né, esse conteúdo aí de população, a gente vai falar sobre a população indígena, tá? Um dado interessante que o livro já nos aborda aqui, já de cara, né, de começo, que do último censo demográfico, né, lembrando que o censo ele é feito de 10 em 10 anos, ia ser feito o outro censo agora em 2020, né, porque 2010 foi o último censo, 2020, né, seria um novo recenseamento. Agora, com essa questão da pandemia, fica complicado, né? O censo sempre ocorre de 10 em 10 anos, que é a contagem e a contabilização da população, junto com outros questionários, né? Sobre questões de renda, saúde, e tudo mais. Então, do último censo, né, o Brasil contava aí, né, haviam 8.117, 8.117, ou 817.963 indígenas, né? 800 mil indígenas aí, tá? E em 1991, o total era só de 294 mil. Como assim? Antes tinha menos, agora tem mais? Sim. Houve uma explosão demográfica aí, né, com a população indígena de 91 para 2010, né? Pouco mais aí eu sou péssimo em conta, 10 anos? 20 anos, né? Quase 20 anos aí, 19 anos. Corrijam-me aí se eu estiver errado. São 19 anos na minha conta aqui. A população mais que dobrou, né? Muito mais do que dobrou. Se só dobrasse, partiria para 400 mil. Triplicou, né? Foi para quase quadriplicou. Foi para 800 mil. E o que que faz, né, com que essa população tenha crescido tanto assim, de 91 para 2010? Bom, sobretudo os dados nos mostram, né, que uma facilidade, né, houve esse ganho na população indígena por conta das demarcações de terras, tá? As demarcações de terra indígena é um processo previsto na Constituição Federal. Essas terras, essas terras, né, que são demarcadas, elas pertencem à União, ou seja, pertencem ao governo federal, e elas são demarcadas aí para essa população indígena. Bom, é, depois de regularizadas, são ocupadas por um ou mais povos, né, que nelas realizam atividades necessárias ao seu sustento, para manter o seu modo de vida. Então, quando eles ocupam essas terras, eles dão continuidade ali à cultura deles, né? Muito utilizado para subsistência, né? Tudo que eles produzem ali, eles acabam consumindo eles próprios, dificilmente a comércio, essas questões assim, tá? No Brasil, o órgão, né, representativo, o órgão que cuida dessas questões é a FUNAI, tá? Que fica vinculado ao Ministério da Justiça. Ele tem a função de regularização definitiva das terras indígenas, né? E outra, passa por uma série de etapas, né? Como estudo de reconhecimento, estudos antropológicos, estudos até mesmo arqueológicos, né? Para constatar uma ligação com aquela terra. Porque o que que acontece muito? Muitas das vezes a população indígena fala, meus antepassados,
moravam nessa região aqui, onde é essa terra. Tá, é, para, digamos, para os burocratas, né, para a burocracia, só isso não basta. Eles precisam comprovar fisicamente, muitas das vezes. E esse comprovar data aí de estudos, né? Tem que ser dado a partir de estudos, tanto antropológicos quanto arqueológicos. Então, vão lá arqueólogos, vão estudar profundamente, acabam encontrando vestígios, né, de civilizações passadas ali e acaba vinculando isso à ocupação no passado daquele território. Então, é um processo muito burocrático. E aí você entra de fato em outro quesito, né, que é a questão da disputa pela terra. É um problema muito sério, muito grave no nosso país. A disputa ela se dá pelos ruralistas, né, pelos latifundiários, são aqueles grandes proprietários de terras, e dessa população que muitas das vezes fica desassistida. Por quê? O latifundiário, o grande fazendeiro, né, quando ele se denomina o proprietário daquela terra, muitas das vezes ele até tem títulos de posse daquela terra. Só que muitas das vezes ele também foi passado a perna, digamos assim, adquiriu essas terras ilegalmente, muitas das vezes. Não estou passando a mão na cabeça do latifundiário, não, tá? Porém, há um problema muito crítico no Brasil com relação a essas terras. Se a gente for parar para analisar profundamente, né, do ponto de vista físico, teórico, as terras de fato pertencem aos índios. Eles estavam aqui muito antes, né? Muito, muito antes dos portugueses chegarem aqui. Já existiam civilizações aqui. Então, esses indígenas, né, que nós estamos vendo aqui, são descendentes diretos, são os antepassados deles estavam nessas terras. E aí, com a chegada dos portugueses, agora a terra vai ser dividida, a terra vai, a partir desse momento, passa a ter posse, você precisa ter documento. Documento? O índio vai ter documento, certidão da terra, provando que é dele. Quem vai dar esse documento para ele? Tupã? Não tem cabimento. Então, muitas dessas terras lá no passado foram invadidas, eles foram expulsos, né, e foram cada um caçando um outro canto. Chega nos dias modernos, né, no período mais moderno agora, todas as terras praticamente têm dono, né, ou é da União ou é de algum agricultor, de algum latifundiário, né, e aquela população indígena ficaram desassistida, literalmente, ficaram para lá e para cá, e quando eles conseguem comprovar esses vínculos com os antepassados, né, através de estudos antropológicos ou, né, como eu havia dito, arqueológicos, eles vão e requerem essas terras para eles. E aí começa uma grande disputa judicial, porque o latifundiário ele não aceita, não, essa terra é minha, eu estou produzindo aqui, eu planto, é meu sustento, eu comprei, eu paguei. Às vezes ele pagou, ele comprou da União, comprou de fato, só que até que ponto essa compra do ponto de vista legal, né? Moral. É a mesma coisa das pessoas do movimento MST, do Movimento Sem Terras, quando você passa nas estradas e vê aqueles acampamentos e você verifica aquelas pessoas acampadas ali, prontas para adquirirem posses, né, de terras aí referentes à reforma agrária, acontece da pessoa a ganhar a sua propriedade e depois ela vender. É ilegal, não pode, mas fazem isso, né? Então, é uma questão muito complexa no Brasil. É, inclusive, né, no Mato Grosso do Sul, nosso estado aqui é um dos estados que mais tem disputa com relação a terras indígenas, que mais tem mortes. Em primeiro lugar é o norte, né? No Brasil todo, o norte, região amazônica, é onde mais morrem indígenas com conflitos de terra. Segundo lugar no Brasil, Mato Grosso do Sul, região de Dourados ali, muitos indígenas assassinados por fazendeiros, né? Porque eles começam a solicitar a posse das terras, né, devido a essa vinculação com o passado, e os fazendeiros, obviamente, não gostam disso, né?